Graça e paz, minhas amadas. Eu conheço vários rostinhos aqui, mas não sei o nome de todo mundo, né? Primeiro de tudo, porque eu não sou muito boa com nomes. E segundo, porque ainda não consegui realmente gravar, que são muitas pessoas novas. Meu nome é Luciana Bueno. Eu quero falar rapidamente sobre quem eu sou. Eu sou, em primeiro lugar, quem sabe a primeira coisa que eu sou? Eu sou mulher, né? Primeira coisa, quando eu nasci, aprove a Deus que eu nascesse como mulher. Então eu sou mulher. Depois, nascendo, eu me transformei em filha, né? Então eu sou filha do meu pai e da minha mãe. A minha mãe já partiu para o Senhor, tem 40 anos que a minha mãe partiu para o Senhor. E o meu pai, ele ainda vive, graças a Deus, né? Eu tenho 50 anos. E depois, com o passar do tempo, eu me tornei filha de Deus. Eu me converti aos 14 anos. E então é uma jornada aí de 36 anos com o Senhor. E depois que eu me converti, eu me transformei em esposa. Depois de esposa, eu me transformei em mãe, né? E hoje eu sou mãe de um casal de filhos, o Pedro, que tem 27 anos, e a Luísa, que tem 26. Então, sou muito feliz pelos meus filhos, sou muito orgulhosa deles. E é bom, né, falar, porque eles vão assistir, senão eles vão falar: você não fala de mim. Estou falando, Pedro e Luísa, estou falando de vocês. E nessa jornada, eu acumulei algumas bagagens. Mas a bagagem mais importante que eu acumulei depois, lógico, né, de tudo isso que eu falei para vocês, foi um aprendizado que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês hoje. O nosso tema é administração dos pensamentos. Diga assim: administração dos pensamentos. Quem aqui gasta dinheiro? Todo mundo, né? Todo mundo aqui gasta dinheiro. E é muito complicado quando a gente não sabe administrar o dinheiro que a gente gasta, não é? Porque às vezes você ganha muito e você não consegue fazer nada. E às vezes você até ganha pouco, mas você administra tão bem que você consegue fazer mais coisa do que uma pessoa que ganha muito dinheiro. E a administração dos pensamentos, ela segue mais ou menos a mesma lógica. Então, você tem que saber como usar os seus pensamentos. Os seus pensamentos você pode usar para melhor ou para pior. E a gente vai traçar alguns caminhos aqui, mas o meu objetivo com essa palavra hoje, minhas queridas, é lançar luz, é jogar luz sobre os fatos da sua vida. A gente não nega fatos, mas o meu objetivo é lançar luz sobre os fatos, sobre as circunstâncias que acontecem na sua vida, para que você possa caminhar de forma ousada, como filha de Deus, tá bom? Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 23, 7. Esse é o versículo que a gente vai dizer assim, que tem tudo a ver com o tema da nossa noite. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aqui ele está falando de uma pessoa que se enreda com conversas que não são muito boas, com pessoas que não são muito boas. Então, ele te diz. Quem é esse ele te diz aí? É justamente essas más companhias, né? Pode ser as circunstâncias da vida, pode ser o diabo mesmo, né? Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração, o coração desse que está dizendo para você come e bebe, não está contigo. Então repita comigo: como imagina em sua alma. Bora lá, irmãs, daqui a pouco nós vamos lanchar, mas vamos pôr energia para fora. Como imagina em sua alma, assim ele é. A sua alma, ela tem umas partes. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar nisso, né? Que nós temos a nossa mente, a nossa vontade e temos as nossas emoções. Quando a gente fala de mente, a gente está falando de raciocínio, justamente a questão de pensamentos, tá? Então, como você pensa, como você imagina, assim você é.
Então, se você pensa que você é derrotada, como que você vai viver? Como derrotada. Se você pensa que você pensa como vitoriosa, você vai viver como vitoriosa. Já viram aquelas pessoas? Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço. Eu tenho uma amiga que ela é o seguinte, ela ganha pouco. Ela ganha bem pouco. Queridas, mas ela se veste como uma rainha. Você olha para ela, você pensa, uau, ela ganha muito dinheiro essa mulher, porque ela está sempre super bem arrumada, super bem cuidada, e ela não gasta horrores com isso não. Mas ela tem uma mentalidade de princesa. Então ela não aceita sair menos que isso, parecendo menos que isso. Mas se como a gente pensa, assim a gente é, o que eu posso entender disso? Os pensamentos são importantes ou não? Sim ou não? Sim, os pensamentos são importantes. Mas pensamento, minhas queridas, é uma coisa que a gente tem que aprender a administrar. Por isso a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu tenho uma dificuldade, com certeza não sou apenas eu, mas quando eu vou assistir algum filme de ação, quem é que gosta de filme policial, de perseguição, né? Eu gosto. E aí eu gosto também de filme de suspense. Não terror. Terror eu não gosto, mas suspense, aquela coisa que se assusta, né? E aí eu tenho uma dificuldade, porque assim, eu tenho um seriado não sei nem onde que ele está passando mais. Chama Criminal Minds. Alguém aqui já ouviu falar desse seriado? É aquele CSI, é naquele estilo assim, né? De investigação e tal. E aí tem umas mortes de vez em quando. E eu sei quando vai ter alguma coisa, porque começa aquela música. E aí o que eu faço? Eu tiro o som. Que eu falo, não vou assustar. Eu não quero assustar, eu não gosto de assustar. Eu vou lá e tiro o som. E fico esperando acontecer o próximo passo para eu voltar ao som. Mas aconteceu uma coisa muito interessante comigo ano passado. Eu estava assistindo um filme. E aí o mocinho, o bandido, estavam brigando num prédio. Pensa num prédio alto, gente. Muito, muito alto. E lá nesse prédio tinha tipo uma marquise de vidro. E onde que eles começaram a lutar? Em cima da marquise de vidro, que não dava nem para você ver a parte de baixo do prédio. E vai para lá, vai para cá. E aí eu comecei a ficar aflita. Falei, nossa, o mocinho vai cair, vai cair. E na mesma hora, um insight do Espírito. Por que você está preocupada? O final do filme você já sabe. Todo filme de mocinho e bandido termina igual, não é? O mocinho sempre vence. E aí, quando o Espírito falou isso para mim, eu já sabia, lá vem uma instrução. Porque Deus fala muito assim comigo. Às vezes eu estou andando na rua e Deus me dá uma instrução assim. Estou assistindo um filme e Deus me dá uma instrução assim. Sim, amadas, porque não é pecado assistir filme, amém? Então, Deus usa todas as situações. Quando nós estamos abertas para o Espírito de Deus falar com a gente, Ele usa todas as situações para falar conosco. Aí Deus falou assim comigo, é igual você. Você é a mocinha. Jamais o diabo vai te derrotar. Amém, queridas? Aleluia. Então, o diabo, ele vem tentando fazer com que a gente acredite que ele vai nos derrotar. Mas, amada, se você está naquele lugar que o Senhor quer que você fique, é mentira. É só um filme. A gente já sabe como termina. Nós vamos vencer, porque nós já somos vencedoras. Aliás, nós somos mais do que vencedoras. Quem aqui é mais que vencedora? Eu sou, sabe? Então, a gente tem que se situar. Mas, ser um humano não é fácil. Tem 3 pontos que eu queria ressaltar sobre essa questão de ser humano. Primeira coisa, tem coisas que eu não posso mudar na minha vida. Eu não posso mudar e nem controlar. E nem Deus. Por que, Luciana? Deus não pode mudar nem controlar? Porque foi Ele que fez. Então, o que Deus faz,
ele não vai mudar. E eu não posso mudar nem controlar. Em nós aqui, isso é representado pelas nossas emoções. Queridos, emoção não muda. Você nasce com ela. É algo que Deus colocou em todos nós e por isso é bom. Fala assim, emoções são boas. Emoção é sempre boa. Então a gente tem... Quem aqui assistiu aquele filme Divertidamente? Só eu. Pouca gente. Mas vocês já devem ter visto em algum momento, em algum lugar, alguma cena daquele filme. Ele fala sobre algumas emoções básicas que a gente fala. E tem alguns estudos de psicologia que falam o seguinte, que são 6 emoções básicas que o ser humano tem. Surpresa, alegria, raiva, repulsa, medo e tristeza. Então tudo isso é bom. Medo é bom na medida certa. Alegria é bom na medida certa. Raiva é bom na medida certa. Então todas as nossas emoções, elas são boas porque elas foram criadas por Deus. Só quando você perde esse equilíbrio é que se transforma numa coisa ruim. Mas emoção eu não tenho como mudar. Eu sempre vou estar suscetível, eu sempre vou estar à beira de ter uma emoção. E elas são reações automáticas a estímulos fora de mim ou dentro de mim. E elas também desencadeiam coisas no meu corpo. Já viu quando assim alguém faz um elogio, principalmente quando a gente está namorando, aí o rapaz chega e te faz um elogio, aí você fica feliz com aquele elogio e você sente o seu rosto queimar? Isso é reação química que está acontecendo dentro de você, sabia? É, porque você ficou feliz e aí sofreu uma reação química dentro do seu corpo. Ou então quando você se assusta, você teve aquela surpresa. A surpresa é uma emoção e você não sente um gelo por dentro? Parece que você vai cair dura no chão. Isso é reação química. Você não pensa, eu vou ficar corada. Eu vou ficar gelada por dentro. Não, você não pensa, é automático. Você não tem que pensar para que isso aconteça. Isso não muda. A não ser que a pessoa tenha alguma disfunção. Mas aí eu estou falando de pessoas que nasceram normais, ok? Então isso não muda. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não pode controlar quando elas começam. Mas eu posso mudar a direção para onde elas estão indo. Aqui estão os meus e os seus pensamentos. Pensamento é uma coisa que surge. Você não tem como controlar o início dele. A gente passa o dia inteiro pensando. Eu não tenho como falar, nossa, Senhor, não me deixa pensar naquela tentação. Senhor, não tem como, gente. Não tem jeito. Pensamento, não tem como você controlar o início dele. Ele vai acontecer. Você sente um cheiro de uma coisa que você gosta. Na hora, o que vem na sua cabeça? O pensamento daquela comida, por exemplo. Você sente o cheiro do perfume. O que você lembra na hora? Do frasco do perfume. Não tem jeito. O início do pensamento não tem como você controlar. Mas para onde ele vai? Diga assim, tem como. Você pode controlar para onde os seus pensamentos vão. É a administração do seu pensamento. Você tem como controlar. E, continuando nessa questão do pensamento, eles são bons ou ruins de acordo com a decisão que eu tomo quando eles surgem. Então, vamos lá, só recapitular. Tem coisa na minha vida que, por eu ser humana, eu não posso controlar e não posso mudar. Deus fez assim, ponto final. O que são? As emoções. Não tem jeito. Tá? Agora, tem coisas na minha vida que eu não posso controlar o início. Mas eu posso mudar o destino, o fim. Do que eu estou falando? Dos pensamentos.
Agora, tem outras coisas na minha vida que eu posso controlar completamente. E eu posso mudar. O que são aqui? Aqui eu estou falando dos meus sentimentos. Eu fiz um negócio para ajudar a ilustrar o que eu quero dizer. Não ficou bonito, não? Porque eu não tinha muito material lá em casa. Mas as irmãs vão me desculpar. Como se diz, corta essa parte porque tá feio. Então vamos lá. Professora de escola dominical de criança, né? Inventa moda. Amém. Então, aqui, ó. Eu tenho as minhas emoções. Vocês não vão conseguir ver que tem um E escrito aqui, mas tem um E escrito aqui. Ele tá fixo. Por quê? Porque ele não muda. Ok? Não tem como mudar. E aí, as minhas emoções, que não mudam, elas sofrem influências dos meus pensamentos. Os pensamentos surgem. Lembra que a gente falou? Eles simplesmente aparecem. Eles vêm, eu não tenho como controlar o início deles. Mas eu posso controlar o destino, para que lado que ele vai. Tá dando para entender? É. Esquece que tá feio, tá bom? Pensa só na ideia. E aqui eu tenho o S. Esse S é dos meus sentimentos. Eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. Então, tá aqui a minha emoção, que ela não muda. O pensamento surge e vem aqui, junta com a minha emoção. É como se fosse, queridos, um casamento. A emoção casa com o pensamento. Pensamento é masculino, emoção é feminino. Quem governa a casa? O homem ou a mulher? Quem governa a casa, irmãs? O homem ou a mulher? O homem. O cabeça é o homem. Então, o pensamento vai governar como que as minhas emoções vão me influenciar. Então, eu resolvo pegar os meus pensamentos e pensar de forma positiva. Os meus sentimentos vão ser o quê? Positivos. Se eu alimento os meus pensamentos negativos, ruins, os meus sentimentos vão ser o quê? Negativos. Pronto. Caraca. Sei lá o que eu fiz. Podemos ir embora para casa. Porque é isso. É simples assim. Para onde eu faço fluir o meu pensamento, os meus sentimentos vão. Mas, Luciana, parece muito simples, eu acho muito difícil. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. Depressão, minhas queridas. Sabe por que acontece depressão? Porque uma emoção que é boa, foi feita por Deus. A tristeza é uma emoção e ela é boa, ela tem o seu lugar. Imagina se alguém da sua família muito importante morre e você cai na gargalhada e você nem está nervosa, porque tem gente que ri de nervoso, mas você nem está nervosa. Você deveria ficar triste e você começa a rir, você fica alegre porque a pessoa morreu. Tá errado, não tá? Você tem a tristeza para esse tipo de momento. A emoção é boa, a tristeza é boa, tem o seu lugar. Mas se você começa a alimentar a tristeza com pensamentos negativos, onde que você vai parar? Na depressão, no fundo do poço. Queridas, esse é um lugar tão fácil de você entrar e tão difícil de sair. Ansiedade. O que é ansiedade? O que é esse sentimento de ansiedade? Eu pego o medo, que é uma emoção boa, foi criada por Deus, é boa. Eu pego o medo, encho de pensamentos de dúvida, e aí eu tenho ansiedade. Perco a respiração, o coração bate rápido, eu fico distraída.
Mas vamos lá, tem coisa boa também. Eu não falei que os pensamentos, eles podem tanto gerar sentimentos bons quanto sentimentos ruins? Dei 2 exemplos de sentimentos ruins. Vamos dar exemplo de sentimento bom. Então eu tenho lá, eu vejo algo e eu fico alegre. E eu começo a alimentar aquilo ali com pensamentos bons. E eu fico inspirada. Eu começo a cantar. Eu começo a dançar, eu começo a pintar um quadro, eu estou inspirada. É um sentimento bom. Eu tenho medo, que é um sentimento bom. Mas eu vou alimentar aquele medo com pensamentos bons. Esse medo, ele não tem lugar, porque eu estou segura. Eu moro numa... Então, quando que surge isso? Vamos supor, tem assaltos perto da sua casa. Mas a sua casa tem um muro enorme. Estou dando um exemplo natural, tá, queridas? Porque a nossa vida, ela tem muitas coisas naturais, não é só espiritual, não. Então, eu moro numa casa muito alta, tem cerca elétrica, eu tenho cachorros enormes que guardam a minha casa. Eu vou ficar com medo? Não, eu vou me sentir tranquila. Tranquilo. Não precisa ficar com medo. Tá tudo tranquilo. Então a gente pode trabalhar os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos. Só que tem uma chave. Luciana, parece muito fácil desse jeito que você está falando. É fácil, só que tem uma chavezinha que se você não tiver essa chave, você não consegue administrar os seus pensamentos da melhor forma. E essa chave, para que você possa ser digna de carregar essa chave, tem uma coisa que você tem que fazer. Essa chave só pode ser segurada por uma pessoa nascida de novo. Se você não é nascida de novo, esquece. Você não pode segurar essa chave. Quem aqui é nascido de novo? Amém? Então você pode segurar essa chave. E como que eu faço para segurar essa chave? Bom, primeiro ponto, que a gente já disse, abre a sua Bíblia lá em Tito 3, 4 e 5. Tito capítulo 2. Tito capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, diga isso, benignidade de Deus. Quando se manifestou a benignidade de Deus, o que é a benignidade de Deus? Jesus, o nosso Salvador. E o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante, repita comigo, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Senhor manifestou a sua benignidade no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas, queridas, esse versículo ele guarda um segredo tão grande. Porque quando a gente lê e fala assim, lavar regenerador, você pensa que é uma ação que você tem que ter. Não. Lavar regenerador é um lugar. Onde que aconteceu, minhas queridas, o lavar regenerador do nosso Salvador? Quem sabe onde foi? Repita comigo, na cruz. Na cruz aconteceu o lavar regenerador do Senhor na sua vida. Então, se você nasceu de novo, você pode segurar essa chave. E para administrar os seus pensamentos, você precisa primeiro de ter um espírito recriado. Você precisa de ser nova criatura. Só essa pessoa pode segurar a chave. Então você vai pegando aí, eu vou apresentar 4 pontos. Você vai checando se você já tem ou não. Porque se você já tiver todos os 4 pontos, você está administrando seus pensamentos. Amém?
Não há como ter domínio sobre os seus pensamentos sem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, que mais? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e está faltando um. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esqueci justa paciência, hein? Misericórdia. Então, não tem como, meus queridos, a gente segurar essa chave se a gente não tiver o fruto do Espírito. E a gente só tem o fruto do Espírito se nós temos um Espírito recriado, se nós nascemos de novo. Então, isso é essencial. Segundo ponto, eu tenho que saber qual é a minha identidade. Diga assim, identidade. Você tem que saber qual é a sua identidade. Não basta você ter nascido de novo, não basta você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dani, faz favor para mim, me dá uma água, por favor. Então, não tem como a gente, presta atenção aqui em mim, não tem como nós segurarmos essa chave sem que nós tenhamos consciência da nossa identidade. Nós somos filhos. Onde está escrito isso? Abre lá em João, capítulo 1. Isso, pode ser dessa daí. Obrigada, viu? Abra lá em João, capítulo 1. Versículos 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos que receberam o Senhor como Salvador, eles são filhos. Então você tem que ter essa consciência. Eu não apenas recebi Jesus como meu Salvador. Nesse exato momento, eu recebi Deus como Pai. Então, não é só um caminho de salvação. É um caminho também de paternidade, de relacionamento. Conseguiram entender isso? Amadas, é muito importante. Jesus não morreu por você só para você não ir para o inferno. Não foi só para isso. Ele não morreu por você só para você não ir para o inferno. Ele morreu por você para que você pudesse ter um relacionamento com o Pai. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, então nós temos que compreender a nossa identidade. Nós somos filhos. Terceiro ponto. Depois que eu tenho um espírito recriado, que eu sou salva, que eu sei qual é a minha identidade, eu sou filha, eu preciso de me relacionar com Deus, eu preciso conhecer o que significa ser filho de Deus. O que significa ser filho? Ok. Ser filho, será que significa a mesma coisa do relacionamento que eu tenho com meu pai, natural? Que às vezes nem tenho? É isso que significa ter filho? Às vezes eu nunca conheci o meu pai natural. Ou às vezes meu pai natural me batia. Às vezes meu pai natural me explorava. Às vezes o meu pai natural, ele molestava. Às vezes o meu pai natural me estuprava. Às vezes o meu pai natural, ele usava o meu nome e negativava o meu CPF no mercado. Quem era meu pai natural? Como que eu vou saber a forma de me relacionar com Deus se eu não tenho um padrão aqui na terra? Ou às vezes eu até tenho um bom padrão aqui. Mas será
que eu posso igualar o padrão que eu me relaciono com o meu pai aqui na terra super bem, com o que Deus quer que eu tenha com ele? Ah, amadas, é infinitamente mais. Se é bom seu relacionamento com seu pai, mesmo assim, não tenha isso como padrão do seu relacionamento com Deus. Deus quer infinitamente mais. E onde eu vejo isso? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Queridas, vou dar uma parada aqui. Você sabe o que é uma coisa corruptível? Coisa que apodrece, que perde fácil. Prata e ouro são assim? Olha, esse brinco aqui que eu estou usando, a dona dele era a mesma dona dessa blusa. Sabe quantos anos tem? Eu estava falando para a Josenilda hoje, no início do culto. Falei, Josenilda, chuta quantos anos tem essa blusa? Ela falou, 5. Ah, amados, essa blusa tem mais de 50 anos. Ela era da minha mãe. Esse brinco, ele tem mais de 40 anos com certeza. Se fosse biju, não estava brilhando mais. Mas a palavra está dizendo que para Deus, prata e ouro são corruptíveis. Apodrece. Está entendendo? Então não foi mediante coisas corruptíveis, tipo prata e ouro, que vocês foram comprados, não. Vamos continuar. Aqui fala assim, ó. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Queridas, esses vossos pais aqui não é seu pai e sua mãe da certidão de nascimento não, tá? É Adão e Eva. Então, só para situar. Mas pelo precioso sangue, a única coisa que é incorruptível é o precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, se você nasceu de novo, sabe que você é filha, aprenda a conhecer o que significa ser filho. Sabe aquela vida lá de pecado que você herdou de Adão e Eva? De pensamentos negativos que você herdou lá de Adão e Eva? Que eu herdei de Adão e Eva? Ou, acorda. Você não foi salva para continuar nesse estilo que você herdou de Adão e Eva. Porque quem te comprou não foi uma porcaria tipo ouro e prata. Quem te comprou foi o sangue de Cristo. É isso. Você não foi comprada por uma coisinha qualquer tipo prata e ouro. Foi o sangue do cordeiro sem mácula que te comprou. Então, nós precisamos de aprender a caminhar nesses passos. Nós temos que parar e pensar. Quer ouvir de Deus? Basta ler a palavra e pensar. Não lê com a mente vazia pensando o que você tem que fazer para o almoço do dia seguinte, não. Se situar em cada palavra que está ali escrita. Porque a Bíblia é o único livro que você lê conversando com o autor. É só a Bíblia. Mas nenhum livro você lê em qualquer horário do dia, em qualquer dia do ano, conversando com o autor e ouvindo dele o que ele quis dizer. Só a Bíblia. Dani, me dá mais água, por favor? Nós fomos resgatadas. E Deus fez o impossível por nós lá na cruz. Para que Deus fez o impossível por você? Para você viver igual uma rainha? Hã? Foi para isso? Não.
Deus fez o impossível por você para que você fizesse o possível. Vamos repetir isso? Deus fez o impossível por mim para que eu fizesse o possível por mim. Então, o possível por você, minhas queridas, você que tem que fazer. Deus não vai fazer. Não vai. Não vai. E aí a gente chega no quarto ponto. Para a gente pegar essa chave. A gente tem o direito de pegar, certo? Porque nós somos nascidas de novo. Nós agora temos consciência da nossa identidade de filhas. Nós agora sabemos qual é o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. E como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer mudanças. Romanos 12, abra lá. Romanos 12, verso 1 e 2. Quem aqui já conhece? Quem aqui nunca leu esses versículos? Levanta a mão para mim, por favor. Quem nunca leu esses versículos? Não é vergonha não, gente. É só mesmo para eu saber se eu posso ler a minha versão. Tá. Então, já que todo mundo conhece esses versículos, eu vou ler aqui, né? Porque a gente tem o hábito de ler geralmente só o versículo 2. Eu vou ler o 1 também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler a minha versão. A versão segundo Luciana, desses 2 versículos. Presta bastante atenção. Paula Luciana está dizendo aqui: eu te encorajo a decidir, mente, a apresentar o seu corpo, querendo ele ou não. Fala assim, querendo ele ou não. Querida, seu corpo não tem que querer nada. É você que decide na sua mente. Então, querendo o seu corpo ou não, você vai apresentá-lo às coisas de Deus. Então, estou cuidando aqui do meu corpo. Vou apresentar o meu corpo às coisas de Deus. E a não se aceitar. Fala assim, não me aceitar. Queridas, esse negócio de aceitar do jeito que é, isso não é padrão de Deus, não. Isso é padrão do mundo. Aí você pode pensar assim, nossa, que horror, estava indo bem até agora. Aí fala uma coisa dessa. Queridos, eu não estou falando aqui em momento nenhum de apontar o dedo, de julgar. Eu não estou falando do seu vizinho, do seu parente. Eu estou falando de mim. Bate no seu peito e fala assim, está falando de mim. Sabe por quê, querida? Que lá no céu Deus não vai pedir conta. Se o seu filho, se o seu irmão são isso ou são aquilo. Deus vai perguntar de você, vai perguntar de mim. Então aqui, não se aceite como você estava antes de Cristo. E não se aceite como você estava antes de ter revelação da chave para administrar os seus pensamentos. Não se aceite, não se conforme com isso. Porque é isso que o mundo prega. Deixa pra lá. Jesus ama e aceita todo mundo do jeito que é. Não é assim que a gente escuta? Jesus aceita todo mundo do jeito que é. Antes de eu terminar de ler a minha versão, vamos lá em Mateus 11, 28 a 30. Vamos ver se esse negócio de Jesus aceita todo mundo do jeito que é, se isso é verdade. Lá em Mateus 11, 28 e 29, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uau, que delícia! Então, Luciana, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, então, diz o seguinte: está com muito peso nas costas? Vem até mim.
eu vou te abraçar e vou te deixar do mesmo jeito. É isso que Jesus está falando? É, irmãs, ou não? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vou abraçar vocês e aceitar vocês do jeito que vocês são. Não. Ele fala, eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse peso que está sobre você. E aí eu vou viver uma vida de princesa. É isso que diz o próximo versículo? O versículo continua. Tomai sobre vós o meu... Eita, lelê. Então, não existe vida cristã sem jugo. E agora? Queridas, não existe vida cristã sem problema. Não existe vida cristã sem jugo. A diferença é que o jugo que nós temos como cristãos, como filhos de Deus, é que o nosso jugo é muito mais leve do que o jugo do mundo. Mas não existe vida cristã sem jugo, sem problema. Não existe. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Então, é mentira isso. De que, eu te aceito como você está e eu deixo você como você está. Não. Ele faz uma troca. Ele muda as coisas na nossa vida. Ele tira o que é do mundo e coloca o que é dele. Então, continuando na minha versão, diz assim: eu te encorajo a não se aceitar como estava, que é o que o mundo ensina as pessoas, mas mude permanentemente e completamente para melhor aquilo que você enxerga que não é bom em você. Mas eu só enxergo qualidade em mim, então não preciso mudar nada. Eu sou demais, eu não preciso mudar nada. Não, à medida que você vai se enchendo com a palavra, você vai percebendo que você não é tão a última Coca-Cola no deserto. Eu também não sou, não. Mas a gente só descobre isso pela exposição à palavra, pela renovação da nossa mente. Então aqui está o final dessa jornada, essas mudanças. Não existe lugar que diga que nós não vamos ter problemas. Não existe lugar que diga que eu não vou ter pensamento ruim. Não existe isso. Mas eu posso dizer para o meu pensamento: opa, vem cá. Você não vai ficar solta assim, não. O negócio aqui comigo é estreito. É na base do tiro. Você vai para onde eu estou mandando você ir. Você vai para um lugar bom. Dani, faz favor para mim, querida. Pega aquela água ali para mim. Eu não quero essa água aqui, não. Não, essa daí. Obrigada, viu? Eu estou sendo simpática com a história da água. Quem aqui ficou com raiva de mim? Confesse seu pecado. Querida, quando você faz isso que eu fiz com a Dani, com Deus, nós não temos diferença, não. O Senhor está te dando a palavra. O Senhor está te dando as coisas que você pede e você está fazendo pouco caso. E você continua pedindo. Mas eu quero de outro jeito. Não quero essa água não, quero a minha. É isso que nós fazemos com Deus quando nós temos a palavra para saciar a nossa sede, para governar os nossos pensamentos, e a gente não usa. É bonito? Eu pedi para a esposa do pastor ficar pegando água para mim. Dorinha deve ter ficado até ofendida comigo. Como assim? Está querendo beber água? Por que não pede para mim? Pede para a Dani? Sabe, queridos, é isso que a gente faz com Deus. A palavra... Agora eu vou beber água. A palavra está aqui para renovar a nossa mente. A palavra está aqui para fazer com que os nossos pensamentos
sejam mudados. E para que eu possa deixar de ter sentimentos ruins, sentimentos negativos. A palavra quer fazer isso. A palavra é o próprio Cristo. Eu estou recebendo realmente de Deus, será? Eu acho que não, né? Aqui pra mim. Sabe, queridas, eu quero nessa noite que a gente tenha um momento de reflexão. Estou vendo uns olhinhos aqui já meio fechando, fica frio que já estou terminando. Não vou passar do meu tempo, não. Mas eu quero que você pense como as suas emoções, se juntando com os seus pensamentos, como que elas estão conduzindo os seus sentimentos. Para onde que você está indo? Eu fiquei num processo depressivo durante 15 anos da minha vida. Eu perdi os melhores anos dos meus filhos. Eu não dei apoio para os meus filhos. Eu não consegui ser mãe. Eu não consegui apoiar os meus filhos em momentos super importantes da vida deles. Na adolescência, quando entraram para a faculdade. Tudo isso eu perdi. E quem vocês acham que se aproveita quando a gente perde a água que Deus nos dá, a gente perde o rumo? Quem vocês acham que se aproveita disso? O diabo. O diabo se aproveita disso. E ele se aproveita para nos escravizar e para escravizar quem está ao nosso redor. Mas sabe o que acontece hoje, queridos? Quando eu vejo alguma coisa que desperta uma emoção e aí vem um pensamento ruim, eu começo a rir. E eu falo pro diabo: você perdeu, Playboy. Porque aquele lugar de onde eu consegui sair a duras penas, que eu quase morri, eu não volto pra lá mais não. Eu não volto pra lá mais não. Eu não volto mais pra lá. E tem mais. Eu vou tirar um monte de gente lá. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu vou ler algumas frases para vocês aqui. Eu queria que vocês ficassem em pé. Nós já vamos orar e ter um tempo. Não dê de bandeja para Satanás aquilo que Deus deu de graça para você. Não dê de bandeja para Satanás aquilo que Deus deu de graça para você. Sabe, queridas, vocês são novas criaturas. Se não forem, hoje você pode ser. Se você não aceitou Jesus ainda, você pode aceitar hoje. E aí você vai ter o primeiro ponto necessário para você administrar suas emoções. Sabe? Não dê de bandeja para o diabo aquilo que o Senhor pagou um preço de sangue para que você tivesse. Então você é um espírito recriado. Você conhece a sua identidade de filha. Você essa noite aprendeu como você deve viver essa nova identidade de filha. E você aprendeu que você precisa decidir levar o seu corpo para as coisas de Deus e colocar para dentro de você a palavra, porque essa palavra vai mudar completamente você. Sabe, queridas, não existe um pouquinho não, é de com força. Fala assim, é de com força. Deus quer me mudar de com força. Deus não quer que você continue do mesmo jeito que você estava antes de conhecer a Jesus. Deus não quer que você continue do mesmo jeito que você estava antes de você conhecer essas chaves. O Senhor quer que você viva uma vida de vitória. E tem uma outra frase que eu quero ler para você. Não existem situações na sua alma que no Senhor não possam ser transformadas. Não existe nenhuma situação na sua alma que no Senhor
meu testemunho, porque só ele dá uma ministração inteira. Resumido. Mas o lugar de onde eu saí foi um lugar de tentativa de suicídio. Foi um lugar de internação em hospital psiquiátrico. Foi um lugar de tomar muitos remédios. Foi um lugar de ficar trancada no meu quarto, chorando e gritando sozinha. Não querer ver a luz. Passar dias sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem lavar minha cabeça. Foi desse lugar que eu saí. Foi de lá. Eu não consegui ir pra igreja, não. Eu só saía de casa para ir pro médico. Eu comia porque o meu filho fazia comida e levava no quarto para eu comer, porque eu não saía do quarto. Sabe? Então agora eu vou te falar uma coisa bem séria. Olha bem pra minha cara. O lugar do diabo é debaixo dos seus pés e não em cima da sua cabeça. O lugar do diabo é debaixo dos seus pés e não em cima da sua cabeça. Ele não pode mais ficar em cima da sua cabeça, governando os seus pensamentos, fazendo você ter sentimentos ruins, sentimentos que te afastam de Deus, que te afastam das pessoas que você ama. Lembre-se disso. O lugar do diabo é debaixo dos seus pés e não em cima da sua cabeça. Você é mais do que vitoriosa em Cristo, minha amada. Chega de deixar os seus pensamentos governarem os seus sentimentos e te afastarem da palavra, te afastarem do propósito de Deus para sua vida. É tempo de libertação. E sabe por que eu tô falando isso, minhas queridas? Porque quem tá dentro da prisão não pode abrir a porta, não. Mas eu tô do lado de fora. E eu vim aqui hoje falar pra você que eu tô abrindo a porta. É só você passar. Porque eu já te dei as dicas. Vai lá e faz. Porque o impossível Deus já fez por você. Mas o possível é você que tem que fazer. Amém? Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que o diabo está debaixo dos meus pés e está proibido de tentar permanecer na minha cabeça. Eu fecho toda a porta agora. Diabo, você está do lado de fora da minha mente. Eu não aceito você mais influenciando os meus pensamentos. Em nome de Jesus. Sabe, querida, deixe agora influenciar os seus pensamentos o que está na Bíblia. Se vier alguma coisa contra a sua mente, você é inteligente, você não é abobado.